você aqui e fixar nós dois na tela, mas eu tenho uma forma de fazer isso. Deixa eu ver aqui. Vou fixar você aqui. Agora você está me ouvindo bem, Sensei? Estou escutando bem agora. Maravilha. Então, vamos lá. Aí a gente vai conseguindo. Então, boa noite para o pessoal aí. Noêmia, eu vou desativar teu som. Está ouvindo bem, né, Noêmia? Perfeito. Ok. Legal. Obrigado, Noêmia me ajudou aqui. Obrigado, viu? Primeiro, nosso amigo, professor Ricardo Yamazaki. Ricardo já está em casa. Eu estou... Já estou em casa. Vim de carro. Cheguei aqui em Curitiba. Estou no hotel, aqui no salão de treinamento do hotel, que a conexão é melhor. E estou muito feliz, Sensei. Semana passada não foi possível estarmos juntos aí, Sila. Conseguimos fazer um bate-papo muito legal com a Sila, nossa amiga, você conhece, nossa parceira. Sim. Assim como nós dois discípulos do saudoso Dr. Nogueira, Dr. Carlos. Foi um bate-papo bem legal. Sim, foi muito legal, sim. Bacana. Então é o seguinte, Sensei, o pessoal já está entrando aqui. Eu vou depois pegar perguntas tanto do YouTube quanto do Zoom, porque nós estamos fazendo a integração agora dos dois canais, tá? Ok. Aqui no Sul está bem friozinho, mas vamos retomar. Professor, nós já temos uma parceria de alguns anos, já é nosso parceiro, já palestrou no nosso simpósio internacional. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua vida profissional na área de optometria. Eu gostaria, se possível, professor, você explicasse um pouco, porque a optometria ela não é tão conhecida pelo grande público, tá certo? O que fez você na optometria chegar à acupuntura, ser, né, terapeuta visual, acupunturista, e como é que foi esse encontro com a tecnologia fóton e com a tecnologia dos campos do biomagnetismo, do eletromagnetismo pulsado? Ok, boa noite a todos. Bom, eu sou optometrista, certo? Optometria, na verdade, é uma profissão muito antiga, tá? Que foi banida na época de Getúlio Vargas, porque a oftalmologia no Brasil criou um corpo muito forte e criou uma lei, né? O Getúlio Vargas ele criou uma lei que teste de visão só podia ser feito pelo médico oftalmologista, porque a filha dele era oftalmologista e com isso ele criou uma lei de 32 para acabar com a optometria e só quem podia fazer exame de vista era só os oftalmologistas, tá? Aí na década de 2005, mais ou menos, tá me escutando? Tranquilo? Sim. Em 2005, sim. E aí começou a voltar, em 2000 até 2005, começou a voltar a profissão de novo. As faculdades foram reconhecidas e foi aonde que eu resolvi fazer o curso de nível superior na faculdade de optometria. Então, a minha turma foi uma das primeiras turmas, né, que se inicializou para tentar regulamentar a profissão, mas até hoje a gente não conseguiu regulamentação da profissão. A gente tem a regulamentação como nível superior, perdão, como escola, né, que ganhou reconhecimento no nível educacional, mas não como profissão ainda. E a gente entendia que a gente vivia fazendo cursos fora do país, e outros países, né, principalmente Argentina, Peru, Colômbia, Uruguai, né, e outros países da Europa, a Europa inteira, Japão, a Oceania, o pessoal que ia fazer um teste de visão, ele não vai para o oftalmologista, ele vai para o optometrista, entendeu? Então eu falei assim, puxa, se está surgindo as escolas agora, eu teria que fazer esse curso, porque eu tinha uma ótica, eu vim de uma família de joalheria, sempre fui joalheiro, né? E eu tive muitos assaltos. Tivemos 5 assaltos seguidos. E aí não dava mais para continuar com esse tipo de trabalho.
aí foi quando eu comecei a estudar ótica, que dava para tentar unir as duas profissões, né? E até que eu acabei depois abandonando a joalheria devido a vários assaltos. Por isso que eu fui nesse ramo de ótica. E para que a ótica evolua no Brasil, teria que ser optometria, tá? Porque se no mundo inteiro as pessoas vão fazer um teste de visão, vai numa ótica especializada, né? No Brasil logo também vai ser desse formato. Lógico que a gente teve muita discussão, né? Do Senado, o Conselho contra o Conselho de Medicina, com o Conselho de Optometria. Ainda existe uma pequena briguinha ainda, mas hoje é bem menos. Então, fui um dos pioneiros que se formou, coloquei a cara para bater, fui denunciado várias vezes, como sendo falso médico, aquela coisa toda, né? Por isso que a gente acaba trabalhando tudo certinho, direitinho. Aí foi quando eu terminei a optometria, aí fui fazer algumas pós-graduações, porque logo, com certeza, todas as óticas eu ia ter optometrista, né? Então foi onde eu ia fazer a visão dos pacientes, e alguns pacientes ele não acabava enxergando, e a oftalmologia não tinha mais o que fazer também, a medicina. Foi quando eu comecei a fazer algumas pós-graduações para poder fazer algumas terapias visuais, como ortótica, estimulação neural, né? E para poder agregar mais dentro da nossa profissão. E foi um desses casos aí que um dia eu estava feito vários, já tinha a minha terceira pós-graduação que eu estava fazendo, e foi quando eu conheci a acupuntura, certo? E aí a Mara, né, que você conhece, a Mara, ela é minha cliente de óculos, ela fazia os óculos comigo, né, faz óculos comigo, e ela procurou um optometrista, porque ela queria ser atendida por um optometrista. Foi quando ela foi na minha clínica e... Perdão. Eu tive um problema no meu joelho, que eu caí de moto, e os médicos queriam fazer uma cirurgia no meu joelho. Aí foi quando eu conheci a Mara, eu falei, Mara, será que a acupuntura estaria para resolver meu joelho? Ela falou, lógico, dá, sem problema nenhum. Foi quando eu fui sendo paciente dela, né, da Mara, que é dona da escola Ciamo. Só um E instantinho, por aí... Oi. favor. Só um instantinho, por favor. Só para o pessoal se localizar, a Mara é uma professora de acupuntura, é acupunturista, só que ela é farmacêutica. Olha que interessante, né? Então, só para complementar, é uma amiga comum que eu e o Ricardo temos. Eu viajei para a Europa com a Mara, na escola do Dr. Carlos. É só para complementar como essa coisa, né? Uma farmacêutica acupunturista foi procurar o optometrista. Olha que bacana esse mundo das terapias. Continua, professor, desculpa interromper. Sim, imagina. E o que aconteceu? Aí ela falou assim, não, mas acredito que dá para tirar essa dor do seu joelho. Para quem ia fazer uma cirurgia, né? Eu andava, não tinha muita dor, né? Eu andava, só não podia correr, né? Fazer algumas corridas que doía meu joelho. Eu ficava muito tempo de pé. E o médico, todo médico querendo colocar uma prótese em mim. Foi quando eu conheci minha médica, né? Eu falei assim, olha, tem um médico, os médicos, todo mundo quer colocar uma prótese. Eu falei, eu não sou tão ruim assim, né? Só se fico muito tempo de pé. Foi quando a minha médica que cuida de mim, né, da família, e falou, olha, eu vou ligar no conselho, ver se tem algum médico que possa ver isso aí, né? Se realmente precisa trocar de joelho ou não. A prótese. Foi quando ela falou para mim, Ricardo, olha, não dá para confiar em nenhum médico aqui, tá? Em Jundiaí, nem região. Eles querem vender prótese. Então, eu acredito que é melhor você não fazer a cirurgia. Eu acabei não fazendo a cirurgia, aí eu conheci a Mara, e a Mara tirou a dor do meu joelho em 3, 4 sessões, né? Foi muito legal. E aí, quando ela começou a abrir a escola, né, na primeira turma, e ela me convidou, Ricardo, você não quer fazer a pós-graduação? Eu falei assim, Mara, eu falei, chega, já é para quarta, quinta, eu não quero mais estudar. Estava vindo muito seguido, sabe, meus estudos. Falei, não, eu preciso dar um tempo, estou cansado, né? E ela me encheu, falando da primeira turma, ela estava abrindo a escola com a primeira turma, então ela estava muito empolgada, né? E eu, não quero, chega de estudar, já estou quase aqui, quase 10 anos fazendo pós-graduação, falei, não quero mais, eu estou cansado. Foi quando aí ela me convidou, falou,
Ela falou assim, Ricardo, faz o seguinte, então, ó, já que você... Eu falei o seguinte, você não faz inscrição, mas faz o seguinte, vai no final de semana, lá no hotel aqui em Jundiaí, que vai vir o Dr. Carlos, tal, né? Vai abrir o curso curso de acupuntura, e ele falou toda a história do seu Carlos, que era médico, tal, né? Mas não entendi nada, porque eu não estava tão interessado. Que era a abertura da escola, que era uma das últimas aulas, vai ser a primeira, porque ele estava fazendo um tour aqui na América do Sul, tal. E só lembro que ela foi isso para mim, guardei isso na cabeça só. Foi quando, daí, no sábado de manhã, eu fui para a loja e não tinha muito paciente. Aí tava lá, tal, chegou acho que era umas 10, 11 horas, não tinha mais ninguém, né? Foi quando, então, eu falei, bom, deixa eu lá conhecer essa acupuntura aí né? Era só 5 quarteirão da minha casa, né? Da minha casa, 2 quarteirão. Eu falei, vou lá no hotel lá. Eu gosto de conhecer coisas novas, né? Eu peguei e fui. Cheguei no hotel lá, comecei a assistir, né? A Mara estava lá, conhecia só a Mara, na verdade, né? Nem o Roberto conhecia. Todo mundo lá sentado, assistindo. Eu ali escutando, o Dr. Carlos Nogueira dando aula. E aí começou ter sentido algumas coisas, sabe? Transformei tudo que ele estava falando, transformei na área da visão. Comecei a fazer um link. Mas eu ficava imaginando no sábado, assim, mas como que eu vou agulhar? Como que eu vou botar uma agulha no olho, né? Minha cabeça era que eu tinha que agulhar o olho, né? Primeiro dia de aula, não sabia nem o que é yin, yang, não sabia nada. Era uma palestra, na verdade, né? Aí foi quando, no sábado, eu falei, bom, acho que eu vou lá. Aí foi quando, no domingo, né, a gente ia usar os sticks ao vivo. Daí eu pensei, nossa, quer dizer, não é agulha, são as pastilhas, né? Que ele falava. Eu falei assim, puxa, então eu acho que... Eu fui embora, assim, da aula, assim. Aula não, na verdade, era uma palestra, né? Fui embora, assim, tipo, tinha muita gente. Fui embora, assim, e falei, nossa, se não é agulha, opa, creio que acho que vai dar certo. Não vou precisar de colocar agulha dentro do olho. Na minha cabeça, eu tinha que agulhar o olho, né? Para tirar, né? Para tirar dor ou alguma patologia. Aí foi quando eu, no domingo de manhã, eu chego de manhã lá, não conhecia ninguém, conhecia a Mara, né? Sentei lá no meio da sala, tinha alguns, não conhecia ninguém ainda, porque é primeiro dia, segundo dia de aula. Vou te interromper um pouquinho. Foi nesse evento que a gente se conheceu, então. Foi desse evento. Eu estava nesse evento, foi a primeira aula inaugural, e eu imaginava que você já fosse aluno. Na verdade, você nem aluno era. Nem aluno era. Eu fui lá para assistir a primeira aula. Sim. E aí, quando eu fiz o workshop do Kenkobil, que eu apresentei o Kenkobil, se eu não me engano, você comprou o Kenkobil no mesmo dia, não comprou? Não, quase eu comprei. Não, eu comprei depois. Eu comprei depois, entendeu? Acho que na segunda, acho que em Piracicaba ou São Paulo, se não me engano. Ele depois, logo depois. Que daí teve em Piracicaba, né? Eu fui atrás dele, aí ele me convidou para ir no domingo de manhã, que foi em São Paulo, e eu fui de novo no domingo, e aí eu acho que daí que eu acabei comprando o Kenkobil nessa época aí. Com a optometria. Muito bem. Muito interessante esse encontro teu. E você poderia dizer para nós, baseado nesse contexto da terapia visual e do conhecimento que você já tinha neurológico dos olhos, esse contexto neurológico da visão, do terapeuta visual, você também faz, eu comentava antes da gente iniciar aqui, antes de você chegar, que você também faz prótese ocular, né? Você faz até um trabalho bem bacana. Sim. Então, essa parte de a prótese ocular, a terapia visual, né? E a própria optometria em si, quando você começou a vincular e juntar com a acupuntura bioenergética, né? Da linha do Dr. Nogueira. E aí, o que é mais interessante que eu quero te pedir, que esclareça para o pessoal, que você conheceu o Kenkobil, começou a utilizar o Kenkobil, e, na verdade, eu acredito, eu procurei, você sabe disso, em livros e tudo mais, procurei fora do Brasil,
Eu não conheço nenhum profissional da área visual que esteja usando os campos eletromagnéticos com acupuntura, usando o biomagnetismo. Eu acredito que você tenha criado uma nova técnica, descoberto uma técnica para terapia visual. Porque você sabe que eu estudo campos eletromagnéticos, sou curioso de acupuntura há mais de 20 anos, estudo fóton há mais de 20 anos, me especializei em fototerapia e campos eletromagnéticos, mas eu não conheço, Ricardo, nenhuma literatura que eu li em inglês, espanhol, japonês, material do Chile, da Argentina, da Europa, não existe nada vinculado, por isso que eu acho isso muito inédito, muito interessante, porque, na minha opinião, eu creio que você tenha criado uma técnica de terapia visual com fóton-íons e com campos eletromagnéticos. Da onde surgiu o start? Da onde surgiu esse clique que fez você juntar essas técnicas? Então lembrando, né, que estava ali em Jundiaí no curso, foi quando eu voltei no segundo dia, que ia ser apresentado a terapia ao vivo, né, de uma senhora com dor, ia colocar os sticks, não ia colocar agulha, ia colocar o Kenkubil. Né? Aí foi quando eu falei, então eu vou voltar no domingo e vou assistir. Aí assisti tudo, vi lá o seu Nogueira, o Dr. Carlos, aplicando nela e dando os resultados, e tudo isso, tudo que ele falava de corpo, de água, de sangue, tudo aquilo lá, e eu falei assim, nossa, mas o olho também tem tudo isso. Então, na verdade, acredito que vai dar certo, né? Aí foi quando eu fui almoçar, não conhecia ninguém, eu sentei numa mesinha e o Dr. Carlos pegou e sentou na minha frente. Sabe assim? Uf, ele e a esposa dele. Eu falei, nossa, né? Ninguém, o professor, vai lá e ensina na minha frente. Aí foi quando ele me perguntou, né? Eu falava um pouco espanhol também. Ele perguntou no que eu trabalhava. Eu falei, eu sou optometrista e terapeuta visual. Aí ele regalou o olho assim, ficou olhando pra minha cara assim, né? E você tá fazendo acupuntura? Eu falei, olha, tô tentando aqui, primeiro dia de aula, né? Eu vim para uma aula inaugural, sem ser aluno, não pedi para ninguém, eu estou assistindo, estou gostando. E eu perguntei para ele assim, doutor Carlos, você sabe se tem alguns pontos que eu possa colocar, que eu possa melhorar o estrabismo, né? Porque eu comecei do estrabismo com ele, né? A única coisa que ele conhecia, né? Dentro da visão. E ele falou, ficou pensando assim, ele falou, olha, nunca ninguém fez essa pergunta para mim. Ninguém fez. Eu já rodei o mundo e falei, olha, é a primeira vez que eu sento numa mesa de optometrista e que é um terapeuta visual que está fazendo acupuntura e quer colocar os sticks, né? Nossa! Eu falei, aí ele parou para pensar, falou, não, eu vou pensar, ele falou. Tá bom. Aí saímos do almoço, ele foi lá para a mesinha dele, eu sentei no meio da sala, foi quando ele abaixado lá, vendo uns papéis lá, o computador dele, ele ergueu a cabeça e me chamou. Falou assim, vem cá, né? Eu não sabia meu nome direito, eu pedi para ir lá, e eu fui lá do lado dele. Ele falou assim, eu acho que dá certo. Eu falei, nossa, o cara saiu da mesa, foi lá na mesinha dele, ficou pensando em tudo que eu falei, né? Toda a teoria dele. Daí ele falou assim, ó, eu acho que dá certo, você vai ter que fazer isso, 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 e testa lá. Eu falei, puxa vida, e agora, né? E aí eu fiquei louco, né? Falei, vou comprar já esse negócio. Foi quando eu conversei com, acho que não sei quem que era, que estava lá, fui ver o aparelho, R$8.000. Falei, meu Deus. Levei um susto, né? Falei, nossa, como que eu vou testar um negócio que custa R$8.000 e ninguém sabe se vai dar certo ou não, né? E aí foi quando, no outro final de semana, o Dr. Carlos falou assim, olha, eu falei, ó, você pode ir em Piracicaba? Eu queria conversar com você de novo. Eu falei, tá bom, posso ir. Até que eu cheguei um pouco atrasado, né? Já tinha começado um pouco, eu peguei a segunda fase, né? Deixa eu cheguei, acho só que era umas 10 horas. para o pessoal localizar o pessoal aqui, tá, professor? Quando ele Tá, fala em Piracicaba, eu estava nesse local também, tava. ele foi participar de uma aula do professor dentro da Unicamp, dentro do Isso. campus da Unicamp, que é a faculdade FOP, Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Isso. que é a Faculdade de Odontologia da Unicamp, o campus na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. Tem gente do Brasil inteiro aqui. Você fala assim, o pessoal... É como se eu e você estivesse conversando, a galera não sabe. Então, deixa eu Ah, legendar. tá. E lá Vai me dentro... ajudando aí que... Vou te ajudando. E lá dentro da Unicamp, da FOP,
tem uma professora maravilhosa, chamada Maria da Luz, que ela é também discípula do Dr. Carlos Nogueira Pérez, acupunturista bioenergética, professora titular da cadeira e coordenadora do curso de pós-graduação em acupuntura bioenergética para a turma de... Desculpa, de temporomandibular da Universidade da Unicamp, que posteriormente também a gente hoje tem uma parceria com eles. Eles têm o Kenko lá dentro, usam os sticks e, enfim, a gente acabou se aparcerando também, porque tanto o Ricardo, a Maria da Luz na Unicamp, o Cassiano depois em São Paulo, a Mara e o Takashi, essas pessoas se juntaram em pró desta grande mente, desse grande professor chamado Carlos Nogueira Pérez, tá? Continua aí, professor. E aí, ele me convidou em particular, falou, não é de sua área, mas a gente vai falar de dente. Aí eu peguei e fui, né? Eu vi que ele gostou da brincadeira, da ideia, o Dr. Carlos gostou, e aí eu peguei e fui para lá em Piracicaba. Foi quando ele estava falando, né, o mesmo assunto, de uma forma diferente, né, falando um pouco mais de boca, e aí eu linkei tudo isso também pensando em visão, né? Primeiro em Jundiaí foi dor, linkei para o olho. Dente, linkei para o olho também. E foi quando despertou, ele falou assim, foi o seguinte, Ricardo, não deu para a gente conversar aqui, você pode ir amanhã para São Paulo? Aí eu já conhecia você, já conhecia o Cassiano, já conhecia algumas pessoas, né? E aí eu fui para São Paulo, que ele fez uma palestra numa escola, acho que não lembro qual é o nome da escola ali. Foi quando aí eu conversamos mais um pouco, e aí eu peguei e resolvi fazer o curso, e resolvi comprar o aparelho, mas foi muito engraçado porque em Jundiaí, quando eu vi o pessoal comprando R$ 8.000 na época, eu ficava olhando assim, um monte de gente saindo com o aparelho na mão, eu falei assim, nossa, deve ser bom, né? Eu acho que tá todo mundo comprando, e gente assim, sabe? Aí eu já tinha papo com o Cassiano falava assim, olha, aquela pessoa ali já trabalha anos com quem... Professor, desculpa, deixa eu te interromper um pouquinho também de novo, para o pessoal aqui, para a gente ficar um pouquinho dentro da pauta. Aí, vamos lá. Você conseguiu levar e criar essa técnica, depois lá no fundo eu quero falar das aulas hoje, das especializações, mas eu gostaria que você falasse o que você conseguiu levar para dentro do teu consultório, como é que você conseguiu, com os sticks, né, que você aprendeu com o Dr. Carlos na primeira aula, com o Kenko Bio, e eu vou chamar de terapia visual, tudo isso que você faz, tentando juntar na optometria, resultados que começaram a te surpreender, te chamar a atenção, a ponto de você hoje ser um professor referência nessa área no Brasil, na América Latina. Você sabe disso, eu acompanhei você em alguns outros países aqui, o nosso pessoal junto lá na Argentina, em outros estados, em outros países aqui da América Latina. Fala para mim, no consultório, o que você viu de resultado, que tipo de patologia, que tipo de tratamento visual e ocular você fez com os seus pacientes? Olha, tudo começou com meu pai, estava com começo de catarata, eu comprei o aparelho, né? Confiei no aparelho, confiei nos sticks, comecei a estudar os pontos, porque, na verdade, comecei a linkar tudo que eu entendia de visão e neurovisão, e comecei a linkar nos pontos, né? E começou a dar resultado, porque nesse meio tempo aí, né, eu já comecei o curso eu tive o primeiro contato com o Tung, Mestre Tung, né? E eu fui levar paciente, porque o Cassiano era meu professor na época, e eu não estava formado, eu tinha acho que 6 meses de aula só na acupuntura. Foi quando o Cassiano, eu falei, Cassiano, você me vendeu um livro, eu comprei um livro que tem pontos para catarata, pontos para visão, né? No geral. Aí foi quando ele falou assim, olha, esse professor Tung, mestre Tung, ele vai estar vindo no Brasil daqui 2, 3 meses, né? Se você quiser comprando o livro, eu falei, nossa, mas eu não entendo nada de ponto ainda, tá uns 6 meses de aula, não sabe nem pegar na agulha, nada. Aí eu comprei o livro, mas não entendi nada. Não entendi nada.
foi quando aí eu falei assim, eu posso levar alguns pacientes, o professor Tung, né, que eu possa estar levando, e ele me ensina os pontos e eu começo a aplicar, né? Daí o Cassiano falou assim, sim, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Então o Cassiano me convidou, eu fui como, não fui como aluno, eu fui como levar paciente, foi quando aí ele me passou os pontos, né, como terapeuta visual, e foi quando eu apliquei, né, o Kenkubil, o Photon e os pontos do Tung, né, e aí os resultados começaram a aparecer, entendeu? E assim começou todo, aí eu comecei a linkar, porque na verdade se você olhar ali, não existe na área da visão, não existe pontos como receita de bolo, entendeu? Porque se fosse, era fácil, ponto da catarata, esse ponto, ponto da degeneração macular, esse ponto, esse ponto, esse ponto, não é. Então, tem que conhecer mesmo o paciente, e cada Então, paciente modifica o ponto. sim, então você começou com seu pai com catarata, você Sim. trata muito degeneração macular, né? E você contou um caso uma vez, numa das suas aulas, com relação àquele teu paciente também, que era Daltônico. daltônico, né? Então, fala Isso. para o Ricardo, primeiro, catarata. O que é a catarata, para as pessoas entenderem, uma forma bem simples, né, bem resumida, como é que você trata e por que você chegou à conclusão de que resolve muitos casos de catarata? Assim, e aí você depois vai fazer da degeneração macular também, começando com catarata. Porque catarata, na verdade, ele é a morte das células precoce, tá? Então, nós temos aí o cristalino, ele é transparente, certo? Porque todo o olho, a área óptica, ela é transparente, e é devido a alguns remédios. Na verdade, tem 16 tipos de catarata, né? Então, pode ser por traumático, pode ser por adquirida e pode ser pelos raios ultravioleta, né? Que a maioria do pessoal hoje, a maioria das cataratas é por raio ultravioleta. Então ele vai matando as células transparentes do cristalino e vai opacificando e a pessoa vai perdendo a transparência da visão, tá? E aí onde me chamou a atenção, porque quando o Dr. Carlos falou da água, né, e do sangue, porque o cristalino, ele também é água, ele é sangue. Então eu tinha que divinizar o quê? A água do cristalino. Então foi aonde caiu o clique. Eu falei, bom, se 80%, 70%, 80% do nosso corpo é água, o olho também é. Isso nossa área neurológica também é. Então foi aonde quando eu comecei a linkar, né, como que eu podia ir lá movimentar essa água. Aí foi onde eu entendi que o Kenkubil podia atingir o lugar do cristalino. Ok, e os resultados que você vê, assim, por exemplo, que normalmente o que a gente sabe de catarata deu catarata, vai no médico e opera a catarata, tá certo? Você não... tira a lente velha, e coloca uma lente artificial. Nova. Mas você, como não sendo oftalmologista, você não pode operar, certo? Mas você consegue tratar a catarata e reverter o quadro de visão de uma catarata utilizando hoje essas técnicas sem um procedimento tão invasivo? Sim, sem invasivo nenhum. Porque, na verdade, não que eu vá melhorar toda a catarata, tá? Que, na verdade, é o seguinte, como o Dr. Carlos falava, as células que já morreu, né, já morreu, mas aquelas que estão englobadas pelo cluster, ela pode ser rompida e voltar a viver de novo. Então, eu entendi que, assim, depois conversando com ele, que as células que estão querendo opacificar, se eu quebrar o cluster com o fóton, ele vai voltar a oxigenar de novo e vai voltar à transparência. Ou seja, então, o início de catarata, que ela é progressiva, degenerativa progressiva, você conseguiria, com um tratamento não invasivo, fazer com que aquilo se estabilizasse, baseado no conceito do professor Carlos e da técnica do Kenkubil com os fótons, é isso? Sim, e com os ponto Tung e ponto Yamamoto. Entendeu? Maravilha. Aí, perfeito. Porque, na verdade, o que acontece? Se tiver muito pacificado, não tem muito o que fazer. Então, por isso tem que ser a catarata
Teria que ser quanto antes. Precoce, entendeu? né? Aí, Quanto antes, melhor. precoce. Tipo assim, Perfeito. até uns 60%, 70% de perda, eu consigo chegar a ganhar de novo 40%, 50% de visão. Nossa, Total. Ganha muito. você pegar a pessoa com início de catarata com 20%, 30%, você praticamente consegue regredir ela a quase que uma visão normal. 100%, 100%. A maioria dá Nossa, 100%. isso você Até com tem de 40%. Oi? É que não, isso eu você tem fico... de prática no consultório. Sim, tem um monte isso aí. Entendeu? Porque o que acontece? Quando a pessoa tem até 40%, 50% de visão, dá para chegar no quase 90% a 100% de visão com os Show de bola. tratamentos. Que É muito interessantíssimo. legal. Então, o Tá. paciente que não pode tirar a carta, o que acontece? Que na carta tem que ter no mínimo 70% de visão. Se ele perdeu 50%, perdeu 60%, eu consigo lhe fazer tirar a carta de novo. Ah, Entendeu? verdade. Me lembro de um caso que, inclusive, quando eu fui lá fazer um vídeo com você, tinha um paciente, ele falou isso para mim, que ele não estava conseguindo tirar a carta, e ele conseguiu tirar a carta. Isso é uma prova cabal, né? Porque aquele exame que a gente vai fazer e que a gente tem que usar Maravilha. E fala um pouquinho, professor, eu vi muito dos seus alunos e você trabalhando muito nas suas aulas de especialização, uma doença chamada, eu não sei se doença, mas com um distúrbio chamado degeneração macular. Dá para você explicar um pouquinho para nós e explicar o porquê que isso acontece e como é que você tem tratado? Desculpa. Sim, degeneração macular, né? O nome já fala que é uma degeneração na mácula, né? Aonde são a mácula na retina, onde é feito toda a tradução, né? Que a luz chega do olho, né? Entra no olho e toca na retina. Quando essa luz toca na retina, ela é transformada em neuroeletroquímico e aí começa a virar visão neuroeletroquímico. E devido a nossos raios ultravioleta, né? Ela começa o quê? A afetar a retina devido aos raios e começa o quê? Começa a degeneração macular. Vai matando as células, vai degenerando. E isso vai chegando à cegueira. Então, quando eu consigo pegar um paciente com degeneração macular precoce também, com uma perca de 10%, 20% de visão, normalmente eu consigo chegar a quase 100% de visão. Também. Nossa, utilizando a acupuntura, os pontos, quem copiou e E como foco. é que, como é que o paciente identifica, professor, essa degeneração macular? Ele começa a perder, ele começa a sentir dificuldade de visão para perto, para longe. Como é que é o sintoma? Os sintomas, ele começa a perder o centro da visão. Tá? Começa a formar um ponto preto e vai aumentando esse ponto preto, ele consegue enxergar pelas laterais. Tá? Então, você imagine uma mão aqui assim, ó, eu só consigo enxergar você pela periferia, entendeu? Porque ele é atingido no centro do olho. Começa, que está o olho, né? A luz vem e tem que entrar na mácula. Então, devido aos raios ultravioleta, né, ele começa a matar as células. Então, esse ponto fica com degeneração. Aí ele começa a enxergar pela periferia do olho. Ah, tá. Então, a mácula é aquela bolinha preta dentro da bolinha preta. Isso, que é o centro da visão. Eu estou te perguntando como paciente, tá? Pra Sim. que não entendo nada de olho, né? Mas que bacana, bacana. Então, ou seja, quando uma pessoa, um paciente, começa a ter essa visão central, dificuldade central, e ele começa a enxergar pela periferia, isso é os primeiros sintomas e sinais de que ele está tendo problema de degeneração macular, ou um problema na mácula. É hora dele procurar um optometrista para poder fazer um tratamento. Na verdade, ele tem que procurar um oftalmologista. Aí é uma doença. Eu não posso tratar um olho doente, né? Como optometrista. Entendeu? Aí que entra a coisa. Ele tem que ir num oftalmologista, ele vai detectar que é uma degeneração, uma catarata, qualquer patologia. E aí, porque o optometrista ele não pode trabalhar com olho doente, porque ele não é médico. Tá? Aí que eu fiz eu me formei em terapeuta para poder trabalhar com esses pacientes. Entendeu? Legal. Você até fez uma analogia uma vez para mim, num bate-papo nosso, que eu achei muito legal.
Ô, Takashi, imagina o optometrista frente ao oftalmologista como o fisioterapeuta é para o ortopedista, por exemplo, né? Então, ele você usou, o optometrista entenda que é um fisioterapeuta dos olhos. Eu acho que foi mais ou menos isso. Mais ou menos assim, isso. Mais ou menos isso, como uma forma, porque você usa eu já tive várias vezes na clínica, pessoal, do professor, do Ricardo Yamazaki, e aí ele tem, né, formas de exercícios com luzes, com óculos que ele traz do Japão, a pessoa em movimento, né? Então, é muito legal. Tem bastante coisa no teu... Depois você fala no final dos teus canais de postagem, das suas redes sociais, que tem bastante coisa legal lá, né, professor? Sim, só falando sobre olho e neurologia da visão. Legal. Professor, o caso daquele seu paciente, que é um menino albino, inclusive, né? Ele é espetacular. Conta aquele caso que quando você me falou, porque eu estava no dia também lá, mas depois eu não acompanhei o resultado posterior, né? Então, conta como é que foi essa história, que eu acho que é linda e vale a pena as pessoas ouvirem isso. Foi quando fui convidado para levar um paciente, né? O Best Tung, eu falei para ele que eu tinha um paciente, o Cassiano falou que eu tinha um paciente albino e que não tinha problema de albino, baixa visão, né? E não conseguia ver a qualidade de cores muito boa. Na verdade, ele não daltônico, né? Não via as cores. Aí foi quando o Cassiano perguntou para ele se podia levar. Então, eu falei, não, pode levar sim, a gente vai tratar dele. Aí foi quando eu levei ele a primeira vez, eu não fui como aluno, né? Fui como paciente, levar paciente, como aluno para levar paciente. Foi quando o curso me passou os pontos e eu comecei a aplicar na minha clínica. Né? Ele não via cores, eu tenho teste de cores, né? Levei o teste no dia ao vivo lá, mostrar que realmente ele não via nada. E depois de 6 meses, retornamos lá, eu fui fazendo um tratamento nele e ele já via todas as cores nos testes. Então, aí que a coisa começou a ficar muito mais emocionante para o meu lado, né? Entendeu? Ficou uma junção de técnicas aí. Agora, explica para eles que, assim como eu, são leigos, de que doença é essa vinculada ao daltonismo, que ela é uma doença para a oftalmologia que é incurável, não é isso, professor? Sim, para todo mundo é incurável, né? Ela é problema do cromossomo X, então a maioria acontece só nos homens, praticamente. Então, é uma falta, né, que tem dessas células. Conheci o Dr. Pauden, né, e eu estava junto com você também naquela época, acho que 2 anos ou mais, e desde então, você tem contato com esse paciente, e como é que está a visão dele, como é que é tudo isso? Sim, ele era meu funcionário, na verdade, né? Ele era meu funcionário, que eu sempre tratei dele, era um menino albino, né, baixa visão, que ele tinha só 10% de visão, e com as terapias tradicionais eu cheguei no máximo com 60% de visão. Então ele ganhou 30% de visão. Aí quando eu fiz a acupuntura, aí eu podia tratar, daí eu já sou acupunturista especializado em baixa visão ou visão. Então eu posso tratar. Então essa foi o entendimento aonde eu comecei a estudar e falei, puxa, eu como optometrista não posso tratar, mas eu como acupunturista eu posso. Entendeu? Então, se alguém está falando que eu estou fazendo medicina, não estou fazendo medicina, eu estou fazendo acupuntura. Então, foi um gancho que eu peguei para poder tratar as doenças, porque eu não podia tratar doença. Certo. Eu podia tratar doença com laudo médico, né? Com terapia visual, com uma fisioterapia. Mas agora não, agora eu posso, eu entro como um acupunturista, então não tenho problemas nenhum com a medicina mais. Eu posso tratar essas doenças sem problema nenhum. E hoje Legal. Eu tenho contato com ele e com quem cobriu e mais as técnicas dos pontos, hoje ele está chegando com 65% de visão, quase 70%. Ele está quase tirando a carta. Ele não tem carta ainda, que é o sonho dele. 10% de visão, o sonho dele, falta 5% para ele tirar a carteira. 5% para tirar a carta. Meu Deus. Isso. E cores? Então, e cores está 100%. 100% de cor? 100% de cor.
Ô, professor, Hoje ele... a carta, você me avisa que eu quero ir lá tirar Com uma foto certeza. com você dele, cara. Carta de Se ele tirar a motorista. carta, ele vai colocar no Face, colocar em tudo que é lugar, né? Que é o sonho dele. Desde Show. criança ele foi um baixa visão e albino, né? Sim, sim. É comum o albino ter problema de visão nesse aspecto de cores ou não? Não tem nada a ver. Não, tem a ver sim. Porque Tem a como a ver? retina dele tem, como a parte ocular dele, devido à falta de melanina, né? Então quer dizer que ele tem muita facilidade, como posso explicar? A luz incomoda muito ele, tá? Tá, Porque ele tá. não tem barreiras, né, melanina para poder suportar a luz. Então, quando a pessoa tem muita luz, incomoda a visão dele, ele acaba anulando a estimulação de visão quando ele é criança. Então ele acaba ficando sempre no escuro, sempre com óculos escuros, desde bebê. Então não é estimulado o cérebro dele para enxergar cores e também enxergar a visão devido a excesso de claridade. Então está Nossa, sempre que. privando, entendeu? Isso é uma coisa maravilhosa. O caso. Como é que é o nome dele mesmo, Ricardo? Eu não me Rubens, recordo. Rubens. Rubens Telle da Silva. Rubens, antes de mais nada, né, o Sensei, é uma questão de inclusão social, de se preocupar com o ser humano, de ver uma pessoa. Você imagina o que deve ser para uma pessoa não poder enxergar cores? E eu fico imaginando o cara pegar, sei lá, uma melancia, que eu acho uma fruta linda, a mescla do vermelho com o verde. Para a gente é uma coisa tão normal, natural, que deve ser uma coisa emocionante uma pessoa ter isso. Imagina agora o Rubens recuperando aí mais 5% de visão e podendo tirar uma carta de motorista. Que coisa linda. É muito legal, porque na verdade ele era meu funcionário, né? Quando eu estava fazendo a primeira pós-graduação, ele foi um desafio para mim, entendeu? Então foi um desafio dentro da primeira pós de estimulação visual, que é onde eu cheguei com ele com 40%, e não ia mais. E aí, quando eu conheci a acupuntura, eu cheguei com 65%, quase 70%. Então, desculpa, hoje ele não é mais funcionário meu, né? Hoje ele já tem uma empresa, entendeu? De recuperações, de pintura elétrica. Então, um cara que saiu de simplesmente empacotador de supermercado, é a única profissão que ele tinha, ou carregador de bebidas à noite, para carregar caminhão, ele trabalhava na Ambev, então ele era carregador de bebidas do caminhão à noite, porque ele não podia sair durante o dia, né? Ele não enxergava nada. E o sol atrapalhava muito ele. E hoje ele tem uma pequena empresa. Então, olha o salto que deu, né? Ele já tem o casa dele, ele já tem o apartamento dele, já tem um carrinho quase novo, quase zero. Então, a pessoa que saiu de um empacotador de... A profissão dele só era isso, né? Não tinha o que fazer. Que coisa linda. Hoje ele consegue, se quiser estudar, para ter uma vida quase normal, eu diria. Perto do que ele tinha, uma vida normal, então. Sim, então tem uma vida normal praticamente, só não consegue dirigir. Que coisa bacana, professor, muito legal. Vamos lá. Professor, antes da gente começar, tem uma série de perguntas aqui para você. Vamos falar da técnica que você criou, chamada biomagnetismo e fotoionioterapia aplicadas na visão, tá certo? Você criou um curso formado profissionais. E você contou uma coisa para mim que foi muito interessante, que eu gostaria que você também contasse. Foi divertido, antes de mais nada, muito prazeroso de ouvir, que você foi convidado, quando você começou a postar os primeiros resultados nas redes sociais, você foi convidado para fazer palestras fora do Brasil, e você achou que as primeiras era pegadinha, porque a galera que você estudava, eu falei, Takashi, eu estou achando que os caras estão me trollando nesses convites. Como é que foi isso? Eles. Foi muito engraçado que eu comecei a postar, né, os tratamentos, né, e aí foi quando um congresso lá dos Estados Unidos, Chicago, me chamou para me mandar os materiais, e queria que eu fosse como palestrante, que eles queriam conhecer minha técnica, né, queria saber mais sobre o assunto. Foi quando eu falei assim, eu já tinha escutado o Takashi falar que o Photon já estava chegando lá nos Estados Unidos, que tinha
alguns diretores morando lá, ou já indo para lá, foi quando eu falei assim, bom, Takashi, você conhece alguém lá de Chicago? Eu falei, olha, Chicago não, nos Estados Unidos eu tenho. Será que tem como alguém investigar se realmente esse congresso existe? Né? Foi muito engraçado, porque você imagina, você recebendo um convite pelo Facebook, né? Uns É 4 anos trollagem, atrás. É muito bem estranho, né? É muito estranho, né? E foi quando aí o Takashi investigou tudo para mim, não, realmente funciona, realmente existe, tal, 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 tal. Aí foi quando eu mandei todo o meu material, meu trabalho para eles lá, foi aprovado logo, rapidinho, e embarquei e fui para lá. Foi Então, quer quando você conheceu dizer, a funcionária lá, né? A Claribel, com o a... esposo dela, foi com isso, você, acompanhou lá, é a funcionária da foto nos Estados Unidos, né? isso, a Claribel deu muita força para mim, porque ela ia traduzindo, né, ia falando em espanhol, e ela transformava em inglês para mim, entendeu? Legal, né? Então, foi muito legal, foi divertido, uma experiência fantástica, e lá quando realmente foi comprovado cientificamente que funciona na área da visão. E hoje eu Show, tenho vários convites também, né? É que agora, show. devido a esse coronavírus, atrapalhou um pouco, mas eu tinha um convite para esse ano para a Itália, né, e para Londres, Tá. né, E levar você, esse técnico. você foi para Colômbia, para Chile, que eu não, Argentina, Chile certeza, não. porque a gente foi para Argentina, encontramos lá com o Gustavo, mas você fez vários países aqui da América Latina também, né? Sim, América Latina, sim. Hoje eu dou mais palestra fora do país do que no meu país. É, Por questão até de os optometristas, né? Por isso que eu falo que o mal da linha da nossa área é que o optometrista não acredita que o nosso corpo ele trabalha como uma máquina, né? Até os médicos também ficam meio desconfiados. Eu trabalho numa clínica oftalmológica, onde eu faço terapia visual lá, e até os médicos acreditam que, que uma catarata, que uma degeneração macular, que uma ambliopia possa melhorar muito a visão e não precisa chegar numa cirurgia. E eles veem ali, tá vindo comigo, trabalha comigo, tá vendo que o paciente está enxergando melhor, mas mesmo assim eles não acreditam. É engraçado, né? e a verdade, a gente, né, infelizmente, né, Ricardo, a gente que é descendente de japonês, você como eu, mas aqui no Brasil, a gente tem um lado, a gente é brasileiro, mas com um pouquinho de olhinho, sangue puxado, né, no Japão. A gente deveria, enquanto nossos colegas deveriam torcer aqui no Brasil por nós, apoiar, ir lá, participar do congresso, ajudar, parece que o cara fica torcendo contra você só porque você Sim, encontrou uma coisa nova, um negócio meio e um negócio, e aí você vai para fora, os caras pegam você e aplaudem você. Eu falo isso para você porque quantas vezes eu fui fazer workshop de fototerapia, as pessoas vinham e me falavam assim, na escola do professor Carlos, na escola lá do próprio Henrique Blanco, na Argentina, aí fala assim, qual que é a tua formação na acupuntura? Eu falei, não, eu sou formado em marketing, em administração de empresas e marketing. Como assim? E lá as pessoas vêm, te parabenizam, te agradecem, te falam, pô, que bacana você estudando a nossa área, né? O cara fala assim, dá força, um optometrista dentro da acupuntura. Não, aqui a gente parece que isso é uma coisa que nos porque você sabe, assim como você, eu também tive várias vezes fora do Brasil fazendo curso, e a gente tem esse apoio lá fora, né, Ricardo? tem muito apoio. Muito Tá. apoio. Tem mais lá fora que aqui dentro. O É, meu conselho não me aceita. Você acredita? Tem o conselho de optometria, eles falam que eu sou charlata, falam que eu estou inventando tudo isso, que nada que isso funciona, né? Mas fazer o quê, né? E e o agora que eles você sabem que funciona e mesmo assim eles não querem ver. E fala um pouquinho do método que você criou e o curso que você dá hoje. Hoje você tem inúmeros, eu acho que até tem alguns aqui que estejam assistindo com a gente. Se tiver, por favor, digam para nós aqui, o pessoal lá do Nordeste, a primeira turma lá da Paraíba, a primeira turma de São Paulo, que eu acompanhei. Hoje a Vera me deu um feedback muito bacana daquele do David lá do Rio, está querendo comprar Uhum. um outro Rio porque está muito animado. Então, fala um pouco desses profissionais que você tem formado. Então, o que acontece? A gente tem uma pequena barreira, né? Que ainda eles não são acupunturista, então eu não posso ensinar muito eles ainda, porque em alguns casos eu preciso que tenha que ser agulhado,
Tem hora que só o foto não funciona, né? Ele chega num certo nível, vai, e eu preciso das agulhas, eu preciso de pontos, que é onde o foto não dá para colocar, que os pontos são micros pequenos, né? Que o foto é muito grande, e aí ele não cabe, ele fica muito grande e não dá para pontuar. Então eu tenho que usar agulhas e alguns outros métodos. Como eles não são computuristas, então acaba não podendo avançar muito. Então eles têm que fazer a computura, que alguns já estão fazendo, para poder avançar essas técnicas, entendeu? Porque eles ficam limitados, porque eles não podem agulhar, entendeu? E eles não têm conhecimento de acupuntura. Então, eu dou alguns pontos básicos, né, que possa ser ponto, como optometrista, eles podem ser usados, mas não podem ser usados como acupunturista, mas como optometrista eles podem ser usados. Porque se não existisse, se o problema fosse só o Kenko-Bill, eu não seria acupunturista ou terapeuta visual. Era mais fácil ser um vendedor de Kenko-Bill. Porque se todo mundo comprar um Kenko-Bill e fazer o protocolo, todo mundo ia enxergar. Então é isso que tem que tomar muito cuidado, que as pessoas falam, então eu só compro aparelho. Eu falo, não é bem assim. Se você comprar só aparelho, não vai funcionar. Você pode ficar lá, tacar 24 horas do aparelho no olho que não vai funcionar. Entendeu? Porque senão eu teria que ser um vendedor. Era muito mais fácil se fosse assim. Sim. Não é? Todo mundo que tinha um Kenko-Bill dormia com ele lá, fazia protocolo normal, e saía enxergando na hora. Porque é muito rápido. Uma sessão de 40 minutos, ele ganha no mínimo 20 a 30% de visão na hora. Isso é muito bacana de você falar, porque na verdade é um conjunto de técnicas, né? É uma prática que é quando você tem um distúrbio como esse. Mas agora, o que aí eu quero fazer um complemento, tá? Até inclusive nas perguntas, para a gente entrar nas perguntas. Por exemplo, se eu sei que o Kenko-Bill, quando tem uma degeneração macular, o optometrista Ricardo, o aluno do Ricardo, o David está aqui, ó, falou, daqui a pouco eles estão dando um alô para você aqui, cara. Okay. Eles estão eu vou no optometrista, ele me trata, mas eu sei, por exemplo, se eu uso, com certeza eu estaria me prevenindo, né? Eu estou me precavendo de ter uma doença futura, como você falou, porque, pelo que eu vi, um dos grandes vilões da visão está vinculado à ultravioleta, e a maneira de queimar, o solzão está queimando a visão de muita gente aí, é isso, professor? É, isso aí. E a alimentação também, né? Ah, legal, bacana. E também o nosso meio ambiente, né? Do íons aí. Sim, um monte, né? Celular, dos íons Conjunto. positivos, dos íons positivos em excesso. Então, tudo é um conjunto. Show de bola. Professor, vamos lá. Então, vamos lá. Algumas perguntas aqui, ó. Tem uma distribuidora, a Antônia, ela diz o seguinte, que ela tem, né, os sticks, o Kenko-Bill, e ela tem astigmatismo e glaucoma. Como é que ela pode usar para que o Kenko-Bill e os sticks ajudem ela, auxiliem ela para que isso não se torne uma coisa progressiva, que ela melhore no dia a dia como uma forma de manutenção? Olha, primeiro teria que ver os pontos que tem que a glaucoma, no caso dela, que eu falei para você, não é uma receita de bolo, cada pessoa é um ponto diferente do outro, e teria que baixar essa pressão do olho e depois manter, entendeu? Teria que fazer um tratamento comigo, na hora que é estabilizado, e aí manter com uma máscara e os sticks e o Kenko-Bill para manter pro resto da vida. Então, entendi. Você faria, então, isso é muito bacana. Faz um tratamento para você baixar essa pressão ocular e depois você fazer uma manutenção, vamos dizer, home care, uma manutenção diária para que aquela doença não volte ou porque aquele sintoma não volte, né? Isso. Como se fosse uma diabetes, né? Primeiro, abaixo, eu faço o pâncreas e o pâncreas funcionar e depois ele fica mantendo para não piorar de novo. Entendeu? É dessa forma que eu trabalho. Então, por isso que todas as terapias visuais que eu acabo trabalhando com meus pacientes, eles acabam comprando a máscara e dormindo todos os dias, não só para o tratamento, para manter a qualidade de visão. Por isso que a visão também não cai. Sim. Aqui, ó, tem uma outra pergunta do Murilo. Eu vou repetir a pergunta e você diz aqui que para degeneração macular, coloca os sticks periocular
e o quencobil em torno da face? Não, é que eu falei para você. Não é só na face que coloca os pontos, entendeu? Não é só no olho. É distribuído no corpo também. Porque Tá. se fosse dessa forma, que eu acabo de retornar, era mais fácil. Eu não precisaria dar curso. Aí eu ia ser um vendedor de aparelhos sticks. Era mais fácil. Ó, coloca aqui, bota o clique em cima, está funcionando. Não. Em cada pessoa tem que distribuir os pontos. Alguns pontos vão na perna, alguns pontos vão na sola do pé, alguns pontos vão na mão, entendeu? Então, porque cada pessoa tem um ponto meio que específico, entendeu? Ô, professor, tem uma pergunta da Karen aqui, ó, dizendo o seguinte: a pessoa teve 100% de visão perdida por conta da retinopatia, por conta da diabetes. Você já viu tratamentos, você tem tratamentos com você, com o uso das técnicas que você usa, que essa pessoa conseguiria retorno de visão? Olha, se a pessoa está totalmente cega, mancha preta total, eu nunca tive, tá? Mas se a pessoa já tem um ponto de luz, ou vê vulto, nem que for um palmo, né? Ver o vulto da mão assim, um palmo, eu já tratei e consegui chegar aí melhorar, porque quando a pessoa vê um vulto só, ela tem 0,5% de visão. E eu já consegui chegar a alguns pacientes ganhar 10% de visão, entendeu? Bacana. De 0,5% para 10%. Né? Tá. Não vai dirigir carro? Não. Vai assistir televisão? Não. Mas dá para pelo menos ela andar dentro de casa, né? Não vai cair na escada, né? Não vai cair tão na escada, porque a pessoa que está totalmente preto, não enxerga nada, 0,5% de visão, não consegue nem sair do lugar, né? Claro. Tem uma pergunta da Rosemary dizendo o seguinte: o seu tratamento é eficaz no caso de miopia e astigmatismo? Não, isso não funciona, tá? Se um dia eu descobrir isso aí, eu sou um cara morto, acho. Você imagine quantas fábricas de leite, de armação, de médicos que não vai precisar mais ter consultório. Vai ser uma coisa louca. Se um dia eu conseguir tirar. Óculos, né, Ricardo? Oi? Nem eu e você usar óculos, e você imagine as indústrias, né? Quantas pessoas vão ser mandadas embora? Então, isso não funciona. Tá? Isso não é uma doença. Por isso que eu falo que a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia não são doença. Por isso que o optometrista pode fazer óculos. Porque senão a gente era um bando de doentes. Aí teria que ser médico. Aqui, a Antônia perguntou: há quanto tempo de tratamento a pessoa começa a sentir os resultados? Na prática, você falou que depende muito, né, do caso, do grau. Você já cada caso é um caso, Tá. A Raquel fez uma pergunta legal aqui, ó. Pessoas com lente fixa pode ser tratado com essa técnica? Poxa, o que ela quis dizer com lente fixa? Será que é uma lente do cristalino? Será que é catarata e... Completa a tua pergunta, depois ele responde, tá? Eu vou pedir para ela completar aqui. Paciente com hemorragia, com catarata, o que é indicado? Primeiro tem que fazer o tratamento, né? Tem que fazer o tratamento para parar a hemorragia e manter depois em casa, ou com o quencobil, ou com a máscara, ou os três ao mesmo tempo. Tá, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Luiz Gonzaga. Só quem é ligado à saúde pode fazer curso de acupuntura ou pessoas com formação em administração e ciências matemáticas também podem fazer acupuntura? Pode responder isso, viu, Ricardo? Luiz, pode sim. Responder, sim. Quem é da área de saúde, ele vai fazer o curso de pós-graduação em acupuntura, tá? Tem duas escolas que eu conheço, tem várias, mas eu te falaria duas. O Ciamo, em Jundiaí, que é da linha do Dr. Carlos Nogueira. Aí você vai ter a formação de acupunturista prático, e não o caso do Ricardo, que é pós-graduado. O SEATA faz, que é uma escola das mais antigas que existe em São Paulo. Tem a ABA, Associação Brasileira de Acupuntura, tem várias, tá? Mas pode fazer sim. Raquel, qualquer pessoa pode fazer acupuntura tendo segundo grau. Já respondi. Aí o Gerson diz assim, ó, o Gerson Almeida: lamentável essa cultura aqui, as pessoas querem te derrubar.
Parabéns ao Ricardo, acompanho o processo, sou optometrista aqui do Pará. É o Gerson, o Ricardo, lembra dele lá do Pará? Sim, lembro. Vocês estavam juntos, né? Isso. Professor Ricardo, quero ser sua aluna, a Raquel está dizendo aqui, ó. Raquel, você tem que ser optometrista. Não sei se você pode se inscrever no curso quando passar o Covid aí, né, Marcelo? Ao David, Marcelo, aqui do Rio. David, manda um abraço para ele lá. Ricardo, está assistindo beleza? É aí, David, beleza? Estamos aí. Vamos terminar esse curso logo aí, que você está empolgado, né? É maravilhoso, né? Dele, né, cara? Não fechou as últimas aulas, né? Não, falta 2 aulas ainda. Mas já estou orientando ele pelo WhatsApp, a gente vai orientando ele para dar resultado, porque as pessoas também querem enxergar, né? E ele já está com o aparelho, então a gente já vai dando os toques. Entendeu? Gerson, essa melhora para quais problemas? Não consegui entender a pergunta dele. Usar no local quantos minutos por dia quem cobriu nos olhos, já que ela é o quem cobriu as pastilhas, dormir com máscara, no caso do astigmatismo, dá curso para acupunturista para usar o quem cobriu. Tem uma pessoa aqui que é a Selma, ela é acupunturista, ela quer saber se você dá o curso para o acupunturista já, se ele pode fazer o teu curso, ou ele precisa ser optometrista para fazer o curso. Você sabe? Olha, o Takashi, a gente está tentando montar uma turma de acupunturista para trabalhar na área da visão. Só que o maior problema do pessoal que é acupunturista, né, ele não tem a técnica de entender da parte visual. Então, a aula até ele vai entender, só que para ele comprar os equipamentos para medir a visão é caríssimo e acaba não valendo a pena, né, o acupunturista especializar na visão, entendeu? É mais fácil ele caminhar, entendeu? E como que ele vai medir? Os equipamentos são caríssimos. Então ele vai ter no mínimo aí uma tabela boa para ele ver, ele vai gastar aí quase 10 mil. Os aparelhos gris vai gastar mais ou menos mais uns 20 mil. Um aparelho para ele ver fundo de olho vai gastar mais 5 mil. Ele vai gastar quase uns 40, 50 mil só para testar a visão. Entendeu? Então não sei se vale a pena. Tá, tem uma pergunta aqui, ó. Tenho catarata há 5 anos, mas ainda leio normalmente. O que você me indica? Primeiro o tratamento e depois manter com quem cobriu, pastilha e máscara. Tá, eu não sei de onde esse iPhone está falando aqui, mas quem precisar, depois eu vou deixar os contatos do Ricardo. Ele vai falar Instagram, Facebook. O consultório dele é em Jundiaí, no interior de São Paulo, tá? Cassiano de São Paulo, o Cassiano Breyer, parabéns, muito bom, professor Ricardo. Ricardo, no caso de crianças, qual é a dica para prevenir com quem cobriu por conta de celular? Isso aqui é fora do nosso tema aqui, Ricardo. Vamos lá. Obrigado, Takashi, tenho compromisso. Ok. Ele estava falando, acho que lentes intraoculares. O é catarata. Pode ser usado, sim, tranquilamente. Melhora paciente que a cirurgia não foi de muito grande sucesso, a gente pode complementar sim, com terapia visual, magnética, e o resultado fica bom também. Tá? Tudo vai depender do que ficou da cirurgia, mas todos que nós fizemos aqui em Jundiaí, que fizeram pós-cirurgia, a gente conseguiu melhorar aí mais 30%, 40%. Legal. Tem um aqui, ela é lá do Nordeste, Adriana Barbosa, ela pergunta como pode ser medida o percentual de perda de degeneração macular. Tem algum aluno teu em Caruaru? Naquela turma que você formou, não? Caruaru, não, acho que vai ter... Recife, né? Paraíba, Recife, Paraíba tem. Recife tem aquele... Diego não, Thiago, né? Que falamos com ele. Não, tem o... Peninho. Não, Sueliton. Sueliton. Adriana, o Fernando te apresenta o Sueliton para fazer. Isso, aí. O Fernando está mais perto, tá ali. Isso. Qual o melhor produto para prevenir a visão com a máscara? Com a máscara? Qual? Você usa muita máscara, né? Com os seus pacientes, recomenda muita máscara de foto para os seus pacientes, né, Ricardo? Para prevenção, para manutenção, né? Sim, agora eu tô encaminhando bastante, porque o que acontece? Eu percebi que se o paciente no tratamento ele começa a dormir com a máscara, os resultados são mais rápidos, entendeu? E aí ele tem que ter a máscara para manter pelo menos a visão dele pro resto da vida, porque quem já perdeu 10, 15, 20% de visão não vai querer perder de novo, né? Claro. Nossa, tem pergunta para...
Vixe, professor, tem um monte de pergunta aqui, desse jeito eu vou ficar até 9 horas da noite. Eu acho que tem que fazer mais, só tem que fazer mais uma live. Podia fazer mais uma live de cada patologia agora. Legal. Assim, ó, o pessoal perguntou aqui, ó, lente no cristalino, cirurgia há 15 anos, teve catarata, mas parece que está diminuindo o campo de visão. Para fazer uma consulta com você, ou alguma coisa do tipo, usando a técnica aí, Ricardo? Sim, creio que vai dar resultado, sim. Tá? Tem paciente que melhorou, voltou a enxergar de novo. Vá em 2 olhos, Raquel. E face. A Raquel falou aqui. Deixa eu ver. Minha mãe teve uma hemorragia e tem glaucoma. Está tudo preto, quase não enxerga nada. Ela tem lente, pois já tinha feito cirurgia. E agora está perdendo a visão. Ela é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Ricardo. É a mãe dela, de uma distribuidora. A pergunta é se você recomendaria usar o Kencobio e a máscara para pelo menos ajudar um pouco da mãe dela. O certo é que eu sempre falei para vocês, né? Fazer o tratamento, ganhar a melhor visão possível, depois manter. Agora, se a pessoa não tem condições de sair, então pode usar o Kencobio, a máscara, do protocolo mesmo da fábrica, que pelo menos mantém, entendeu? Para não perder mais o que já tem. Mas o certo é fazer o tratamento e melhorar o máximo que der e manter depois. Tá. Agora sim, para a gente finalizar uma última pergunta aqui, professor, que dica você deixaria para a gente, eu e todos nós que estamos aqui, que temos o Kencobio em casa como um excelente recurso, temos a máscara, que a gente pudesse fazer um tipo de protocolo, um tipo de uso, para que a gente pudesse prevenir, né, essas doenças mais comuns, oculares. Que dica que você dá? A dica do alface, a dica do óculos escuro, enfim, o que a gente, como paciente teu, o que você... Sabe aquele beabá que você orienta teus pacientes para que a gente cuide dos nossos filhos, da visão? Eu fico muito preocupado, porque minhas filhas já usam óculos, a pequenininha, desde cedo, a Sofia, desde cedo, elas usam muito YouTube, muito celular. O que você, como especialista nessa área, nos orienta, professor? Olha, a primeira coisa o que é o que a gente come, entendeu? Então, ter uma alimentação sadia, tá? Uma alimentação rica de vitaminas. Não importa se é vitamina C, ou C ou D, não importa. Eu acho que o corpo todo precisa de todas as vitaminas. E o olho também. Então, não existe vitamina só especializada para o olho, tá? Porque o olho é um microsistema, então ele tem que ter todas as vitaminas. E para prevenção, se alimentar bem, dormir bem, tá? Porque o sono reparador é muito importante, porque não adianta eu estar fazendo um tratamento de visão se a pessoa não dorme direito. Então, meu tratamento também não fica com sucesso. Então, você falou que só o que só o teu microfone raspando na blusa? O microfone não está raspando, está chiando um pouquinho. Vê se ele não está raspando na tua blusa. Ah, tá, pode ser. Tá? Melhorou. Então, melhorou, né? Estava raspando. Então, gente, com prevenção é se alimentar bem, dormir bem, né? Usar para os Kencobio, quem tem o Kencobio pode manter o protocolo da fábrica e dormir com a máscara. Eu acho que está perfeito, porque daí o seu corpo vai estar equilibrado. Show de bola. Olha que dica legal. Então, primeiro, né, alimentação, a gente sabe disso, muita água, água fotônica, iônica, porque aqui hidratar os olhos, né, professor? E uma coisa muito legal que você falou aí, essa questão do sono, né? A gente, tudo, né, no nosso corpo e a nossa visão também, tudo integrado, né, professor? Mas, principalmente, tudo integrado. Eu gosto de desenho, você sabe que eu sou fã daquele seu desenho, né? Que você faz do sistema neurológico, toda essa conexão do olho com o cérebro, com a conexão... Me encanta os processos bioquímicos e neurológicos que o olho tem com o cérebro, né? Essa coisa do olho, das cores, do processo interno. Eu acho muito bacana isso, me encanta muito aquele seu desenho, e por isso da importância de uma
de um sono profundo, de um sono REM, de um sono reparador. Então, ou seja, gente, vocês sabem, colchão quencopato, travesseiro quencopato, photon pad, né, tudo que tem fóton, íons, e aí a dica do professor, máscara, água, né, um bom sono, uma boa alimentação, e claro, gerou uma doença ocular, tem um problema, procura o especialista, procura o optometrista, procura o oftalmologista. Não é isso, professor? Sim, sem dúvida, porque é que na prevenção teria que ser isso, e depois, se acontecer a doença, não tem o que fazer, né? Aí tem que arranjar um profissional para cuidar dessa patologia, porque é aquela coisa que eu falo, é a mesma coisa, eu falo para meus pacientes, eles conseguem entender assim, que eu percebi, não adianta você ter um super carro, tipo Ferrari, não importa o carro que você gosta, e você pode ter um carro super simples, básico, mas você coloca gasolina boa, troca a manutenção no óleo bom, tudo de qualidade boa, tá? Você tem certeza que seu milzinho vai rodar 200 mil, 300 mil sem problema. E você ter um carro caríssimo e colocar gasolina falsa, colocar óleo ruim, tudo de porcaria, não vai durar 100 mil o motor. Entendeu? E o nosso corpo é a mesma coisa. Entendeu? No mínimo, nós temos que se alimentar bem, dormir bem. Lógico, a gente sabe que nossa alimentação não é muito boa, então a gente compensa essa diferença da alimentação com Keikobio e máscara, e foto e água. Para o Show corpo. de bola. Tem muito Show que é simples, é básico assim. Muito bom, show de bola, viu, professor? Então vamos fazer o seguinte, quero te agradecer demais, Ricardo, para a gente finalizar aqui, o pessoal também está agradecendo ali. Bom, obrigado a todos. Sabe disso. Agora, passa para mim, Ricardo, como é que o pessoal aqui tem parentes, tem amigos que tem problema, o contato da clínica, como é que faz? Procura a tua secretária, procura você, como é que você quer que faça? Quais os canais? Fala aí os seus canais de contato. Pode colocar no telefone, né, no 11, São Paulo. Sim. 45262179. 4526 2179. 2179, estou digitando aqui, esse é o da clínica. Ah, tá, da clínica. Ou pode falar do meu WhatsApp, 11 9 9847 Sim. 4634. 4634. Tá? Aí pelo WhatsApp que é melhor, porque geralmente o telefone eu não atendo. E como eu estou atendendo paciente, estou com paciente, eu não atendo. Então pelo WhatsApp eu já vejo, já respondo e assim é mais rápido. Tá. Vamos lá. O WhatsApp do Ricardo é o seguinte: não é para ficar fazendo consulta, já vou pedir aqui, é para vocês marcarem, conversar com ele, não é, ou seja, para a linha ocular, entendeu? A linha e o professor, a clínica do Ricardo Yamazaki, eu vou colocar aqui, em Jundiaí, né? Jundiaí, São Paulo, pertinho de São Paulo. Quem vem de fora vai para São Paulo, dá até para ir de trem, é rapidão ali. Ricardo, e fala em redes sociais. Você está nas redes sociais aonde? No Instagram, no Facebook? Instagram, Facebook. Arroba o quê? Clínica, arroba Ricardo Yamazaki? Ricardo Yamazaki mesmo. Só que o teu Ricardo Yamazaki é como eu escrevi aqui. Ricardo Yamazaki, com S, né? Isso. Então, gente, Facebook, Instagram, Ricardo Yamazaki, mas é com S, Yamasaki. Escreve Yamasaki, pronuncia Yamazaki. E a gente tem que agradecer o professor Sensei. Você sabe que você é nosso parceiro. Esse ano, nosso simpósio foi embarrigado por causa do coronavírus. Infelizmente, vamos ter que ir para frente. Mas você sabe, conta comigo, com teus alunos, na nossa parceria. Te agradeço muito a tua disposição. Sei que você fechou a clínica mais cedo, não teve pacientes nesse horário para poder atender o meu pessoal aqui e o meu convite. Muito obrigado, Sensei. Obrigado a você, é uma honra estar com vocês aí, porque acho que a gente tem que cuidar das pessoas estão cada vez ficando doentes, e acho que a Keikopato está de parabéns, de estar trazendo vários profissionais, porque o corpo é uma máquina, né? A gente não pode pensar,
O optometrista, não só optometrista, não pode pensar só no olho, tem que pensar no corpo todo. E é legal que os palestrantes que o Takashi está sempre trazendo, pensa a mesma coisa, pensa no corpo todo, né? E é por aí que o Kenkopato está indo. Parabéns. Show de... Professor, obrigado. Ó, a Raquel já disse aqui, ó, vou fazer seu curso com você, mestre Ricardo, depois ela te procura lá. Frederico também mandou agradecer você aqui, a galera agradecendo, dando um tchau. Professor, bom final de semana. Assim que liberar aquele sushi junto, tá certo? Vamos... Sem dúvida. Só liberar nossos restaurantes aí que a gente vai marcar para a gente ou em Sorocaba ou aí em Jundiaí, nós vamos comer o Nihon Shoko, tá bom? E valeu, então. Manda um abraço pro Tosan aí por nós, pro Yamasaki-san, tá? Um forte abraço, bom final de semana, Sensei. Muito obrigado. Ok, até mais. Tchau, tchau.